A Rússia, com aproximadamente 65 submarinos em seu arsenal, figura entre as maiores ameaças subaquáticas do mundo. E eles têm plena consciência disso. Esses submarinos são usados para intimidar adversários, que sabem que uma embarcação capaz de lançar mísseis nucleares pode estar se aproximando. É toda uma questão de projeção de poder. Mas o que acontece quando essa máquina de intimidação falha? Recentemente, Vladimir Putin passou por mais uma humilhação, após o colapso de um submarino russo em águas territoriais de países da OTAN. No dia 28 de setembro, o jornal The Economic Times foi um dos primeiros a noticiar que um dos submarinos dieselétricos da classe Kiro, conhecido como Novorossiysk, que pertence à frota do Mar Negro da Rússia, apresentou uma pane durante atividades no Mar Mediterrâneo. Embora os detalhes sobre suas missões não sejam claros, isso se tornou irrelevante. O submarino, que deveria ser uma arma de guerra, agora se tornou um peso morto. Aparentemente, um problema técnico severo deixou a embarcação à deriva. Mas não para por aí. A situação se complica com a possibilidade de um vazamento massivo de combustível, o que coloca o submarino em um verdadeiro ultimato. Se não for consertado rapidamente, a embarcação pode explodir, levando consigo a vida de 52 tripulantes e afundando os 74 metros do Novorossiysk para sempre. E esse reparo não parece estar à vista. O The Economic Times relata que o submarino emergiu no Estreito de Gibraltar, mas ninguém a bordo tem a capacidade de resolver os problemas. A falta de especialistas qualificados é evidente. E mesmo que houvesse alguém capaz de ajudar, a embarcação simplesmente não possui as peças necessárias para os consertos. A Rússia agora está contra o tempo para enviar uma equipe que salve seu submarino defeituoso antes que uma tragédia ocorra. Imagine o pânico a bordo enquanto a tripulação tenta sobreviver em um ambiente perigoso e instável. Os vazamentos de combustível se espalham rapidamente, e a esperança de resgate parece distante. O que será que aguarda o Novorossiysk? O tempo está se esgotando e os desdobramentos dessa história são incertos. Este não é apenas um incidente de afundamento, mas uma violação da imagem de poder que a Rússia tentou projetar ao mundo. A situação da embarcação russa Novorossiysk se agrava. O recente relatório indica que, devido a um grave problema técnico, a tripulação não possui especialistas qualificados para sanar as falhas, e ainda que houvesse, não há peças de reposição disponíveis a bordo. Isso coloca a Rússia em uma corrida contra o tempo. É vital enviar ajuda rapidamente para evitar uma catástrofe. Através do canal de Telegram VCH Kaugpool, as informações revelam a gravidade da situação. Há vazamento de combustível diretamente no compartimento da embarcação. O tipo de combustível, que provavelmente é diesel, oferece um leve alívio, pois seu ponto de inflamação, que é de 60 graus Celsius, significa que as chances de combustão imediata são menores. Porém, mesmo assim, o perigo é palpável. Um simples faísca pode transformar essa situação em uma visão apocalíptica. Ao considerar os riscos, é preciso compreender que o vazamento de diesel representa uma ameaça silenciosa. O ar pode se tornar irrespirável, causando desmaios, dores de cabeça e uma sensação de confusão em qualquer um que ouse entrar na área afetada. A falta de ventilação em um espaço confinado torna isso ainda mais crítico. Se a tripulação não contiver o vazamento, o impacto pode ser letal. A cada momento que se passa, cresce a incerteza. Os marinheiros a bordo da Novorossiysk precisam agir rápido, mas as opções são limitadas. A situação torna-se insustentável e a possibilidade de um incêndio paira no ar. O que vai acontecer se o combustível vazar mais? Se a chama surgir, esta pode se alastrar como um incêndio florestal. Os homens e mulheres a bordo têm que lidar com a pressão da situação. A pergunta que todos se fazem é: será que terão tempo antes que tudo se transforme em um inferno? A situação a bordo do submarino Novorossiysk se torna cada vez mais crítica. Para conter o vazamento, a tripulação selou o compartimento de carga, mas isso não é uma solução definitiva. Se alguém decidir entrar, poderá respirar vapores tóxicos que causam tonturas, dores de cabeça e sonolência. A exposição prolongada é ainda mais perigosa. E agora, essa tensão insuportável.
Os olhos estreitam-se enquanto os tripulantes enfrentam um dilema mortal. Se não conseguirem controlar o vazamento, o combustível pode tirar suas vidas antes mesmo de qualquer ignição. De acordo com informações do canal VCH Caldpool, a situação se agrava. O combustível acumulado no compartimento é um risco explosivo. A equipe provavelmente não terá escolha se não começar a bombear o combustível para o mar, ignorando as consequências ambientais devastadoras que essa ação pode causar. Mas há um fator ainda mais aterrador: essa manobra pode acionar uma ignição no percurso. O que aconteceria então com os homens a bordo do Novorossiysk? Aquele submarino, originalmente destemido e pronto para ameaçar os países costeiros da OTAN, agora flutua à beira da humilhação no mar Mediterrâneo, quase tornando-se uma peça de museu em um cenário de desespero. Não se pode esquecer que este não é o primeiro incidente. Paradoxos como o desastre do submarino Kursk em 2000 ressurgem, trazendo arrepios que ecoam na mente de todos. A primeira presidência de Putin já havia sido marcada por uma tragédia sem precedentes, quando um sistema de torpedos com falhas resultou em explosões fatais. No total, 118 vidas foram perdidas naquele momento sombrio. E se a história se repetir? E se a incerteza se transformar em outra tragédia no fundo do mar? O que Putin fará agora, ao perceber que sua força naval, em vez de intimidar, pode estar se tornando alvo de escárnio? Os sussurros da história reverberam enquanto a pressão aumenta, e o que está a um passo de se tornar um desastre iminente persiste no silêncio ensurdecedor das águas. Quais serão os próximos movimentos? A tensão está no ar e o relógio está correndo. Em um contexto aterrador, a história de desastres submarinos da Rússia renasce. Assim como o trágico incidente do submarino Kursk em 2000, que mergulhou na tragédia após problemas técnicos, o recente colapso do Novorossiysk sugere que a marinha russa pode estar à beira de um colapso irremediável. Em uma manhã de setembro, o Novorossiysk, um submarino da classe Kilo, se tornou impotente no mar Mediterrâneo. Os desafios enfrentados por Putin não são novos. O Kursk foi um divisor de águas. Naquele fatídico evento, uma falha no sistema de torpedos levou a uma série de explosões, resultando na perda de todas as 118 vidas a bordo. No entanto, o que torna essa história ainda mais sombria é como o governo russo respondeu à tragédia. Temendo que segredos nucleares fossem revelados, Putin rejeitou ajuda internacional. Agora, com o Novorossiysk enfrentando um desastre semelhante, mas com combustível vazando e tempo se esgotando, a pergunta permanece: ele repetirá o mesmo erro, recusando ajuda que poderia salvar sua tripulação? A situação atual do Novorossiysk é delicada. Se o combustível vazar continuar sem controle, uma explosão pode ser iminente. Este submarino é crucial para a Rússia, e a ideia de ajudá-lo estaria em desacordo com a visão obstinada de Putin. Com as hostilidades em relação à NATO acirradas pela guerra na Ucrânia, a recusa em aceitar auxílio apenas aumenta a humilhação. A marinha russa está em uma corrida contra o tempo, mas será que ditaduras têm espaço para incapacidade? A marinha russa não tem sido estranha a problemas. Um relato recente da United 24 Media revelou que outro navio, o corveta VYSHNY Voloshyok, foi severamente danificado após colidir com um petroleiro civil. Detalhes daquela colisão são igualmente perturbadores, pois a Rússia alegou que o dano ocorreu enquanto a embarcação realizava tarefas de combate. Evidências visuais, porém, desmentem essa versão, mostrando a fragilidade de sua frota. Agora, com a espera pela ajuda que pode nunca vir, o Novorossiysk está fazendo parte de um enredo de desespero e negação. A marinha, que outrora impunha respeito, agora é uma sombra de seu antigo poder. Assim, a tragédia do passado encontra paralelos no presente, enquanto o futuro do Novorossiysk e de sua tripulação paira no ar. O que o destino reservará? A Rússia poderá realmente enfrentar suas falhas ou cairá em um silêncio ensurdecedor? A história das forças navais da Rússia nos reserva momentos de tensão e humilhação. Recentemente, um submarino russo, o Novorossiysk, se viu em apuros. Uma falha técnica deixou a embarcação incapacitada no mar Mediterrâneo, em meio a operações que deveriam destacar o poderio militar do país. Essa situação se torna ainda mais alarmante diante da proximidade das águas onde a OTAN mantém vigilância.
Mas como um submarino, supostamente um símbolo de força, desmorona tão rapidamente? No dia 28 de setembro, o jornal Economic Times revelou que o Novorossiysk, parte da frota do Mar Negro, estava em crise. Este submarino, com a capacidade de lançar torpedos e mísseis, havia se apresentado como uma ameaça. No entanto, sua aventura nas águas do Mediterrâneo virou um pesadelo. A embarcação tinha um sério problema técnico, e o que se sabia era que um vazamento de combustível poderia colocar a vida de sua tripulação em perigo. Com 52 homens a bordo, a situação tornou-se crítica. Enquanto isso, especialistas duvidavam do próximo passo. A falta de profissionais qualificados a bordo e a ausência de peças sobressalentes tornavam a solução quase impossível. As informações do canal russo VCH Kalgpu destacavam a gravidade do vazamento. O combustível está escorrendo diretamente para o porão. A tripulação não consegue reparar os danos. O cheiro do diesel, um combustível altamente inflamável, preenchia o espaço confinado do submarino, colocando todos em risco. A sensação era de que poderia haver uma explosão a qualquer momento. 2 anos antes, em junho de 2025, o mesmo Novorossiysk havia emergido no Canal da Mancha, enviando um recado à França e ao Reino Unido, mostrando que a Rússia ainda podia agir de forma ousada em águas hostis. Naquela ocasião, o submarino não só parecia uma força à espreita, mas também provocou uma resposta militar com navios e helicópteros acompanhando sua trajetória. Como pode, então, o mesmo submarino agora estar em tal desgraça? Voltando à situação atual, as pressões aumentavam. O acúmulo de combustível tornava-se uma bomba relógio. A única solução, segundo o canal, poderia ser bombear o combustível para o mar, mas isso traria consequências ambientais e para a própria operação do submarino. O dilema era claro. Seria mais arriscado ficar à deriva ou liberar combustível em uma tentativa desesperada de salvar a embarcação? A história do Novorossiysk ressoa com ecos do passado. O desastre do submarino Kursk em 2000 ainda é lembrado, e muitas perguntas surgem. Caso o combustível pegue fogo, o que acontecerá com a tripulação que se viu presa em uma armadilha sem saída? A comparação não é apenas perturbadora, é um lembrete sombrio do que está em jogo. Até onde Putin irá para evitar a humilhação de aceitar a ajuda de nações da OTAN, caso seja necessário? Enquanto a pressão aumenta e o tempo se esgota, a questão que paira é: será que a história se repetirá? Com o Novorossiysk à beira do colapso, as águas do Mediterrâneo não só se tornaram um campo de batalha estratégico, mas também um símbolo da fragilidade de um gigante em declínio. Em meio a intensas tensões geopolíticas, a Rússia se viu em uma situação embaraçosa. Seu submarino Novorossiysk, suposto símbolo de poderio militar, afundava em problemas técnicos. Recentemente, a embarcação havia sido monitorada de perto no Canal da Mancha, acompanhada por um rebocador, sem incidentes significativos. No entanto, o que parecia ser um simples movimento estratégico se tornaria um pesadelo no Mediterrâneo. No começo de setembro, o Novorossiysk afundou em um imenso abismo de dificuldades. A situação torna-se ainda mais crítica quando se descobre que o submarino está praticamente inoperante. Ninguém esperava que um submarino em operação, utilizado para ameaçar a OTAN, enfrentasse uma falha técnica tão grave poucos meses depois de sua aparição. A verdade é inquietante. A Rússia não tinha certeza se o Novorossiysk apresentava problemas técnicos severos ou, se sabendo da ameaça, ainda assim o manteve em águas perigosas. De qualquer forma, a ineficácia da embarcação está exposta. A inevitabilidade se aproxima. Se nenhuma ação for tomada, o submarino poderá afundar sem que a OTAN precise intervir. Este incidente não é apenas vergonhoso para Putin, é um verdadeiro golpe em sua reputação. O Novorossiysk deveria ser um fantasma nas profundezas do mar, um traço de intimidação. Contudo, ao se mostrar vulnerável, o que se revela é uma marina russa em colapso. As embarcações, agora incapazes de se manter, estão sendo enviadas ao redor do mundo em estado crítico, quando deveriam estar ancoradas para reparos. Para adicionar insulto à injúria, em junho de 2024, um submarino nuclear da classe Yasen M, o Kazan, também se apresentou deteriorado ao atracar em Havana, mostrando os efeitos devastadores das sanções e o descaso com a manutenção da frota.
A atmosfera é tensa. Um cheiro de combustível misturado com metais enferrujados permeia o ar, enquanto a tripulação se vê aprisionada na inquietante certeza da falência de seu equipamento. O barulho do mar batendo contra o casco do Novorossiysk se transforma em uma sinfonia angustiante de um destino incerto. Com o tempo correndo contra eles, a tripulação enfrenta a horrenda possibilidade de um afundamento em águas controladas pelo inimigo. E, se o pior acontecer, quem será responsabilizado por essa humilhação colossal? As sombras da Marinha Russa continuam a se aproximar. A situação da Marinha Russa, bastante deteriorada, foi amplamente evidente em um relato que destacou os efeitos devastadores das sanções e das falhas na manutenção de seus submarinos. Em setembro de 2024, a publicação The National Interest revelou que um submarino nuclear da classe Yasin M, chamado Kazan, havia atracado em Havana, mostrando sérios sinais de desgaste. Desconstruindo a realidade do Kazan, imagens impactantes do Kazan foram compartilhadas por Marginaris de Marcos, consultor da Capgemini. Ele descreveu a embarcação como um exemplo de deterioração, afirmando que os painéis de isolamento acústico estavam se soltando, o que indicava que o que deveria ser um submarino furtivo se tornava, na verdade, um alvo fácil para sonar. Marcos ressaltou a urgência da situação, sugerindo que a embarcação precisaria voltar à Rússia rapidamente, antes que enfrentasse um colapso semelhante ao do Kursk. Mas essa situação que levanta alarmes. Se partes do exterior do Kazan estavam caindo, como estaria o interior? Enquanto mergulhadores lutavam contra os problemas, Marcos acrescentou que a perda de revestimentos é uma questão comum até mesmo entre submarinos ocidentais. No entanto, a fragilidade do adesivo, usada para fixar esses componentes, não pode ser ignorada em um ambiente em que a pressão muda constantemente. Desde seu comissionamento em 2001, e tendo passado 6 anos no mar, sugerem que a qualidade da fabricação de submarinos na Rússia é preocupante. A propaganda russa elevou o Kazan a um status de excelência, mas a realidade é outra. A perda de painéis, embora não comprometa diretamente a capacidade operacional, revela a má manutenção da Marinha Russa. O Kazan deveria simbolizar o auge do que a Rússia poderia oferecer, e, no entanto, a deterioração expõe que a realidade do que é considerado melhor está muito aquém das expectativas, levantando uma questão alarmante. O que isso significa para a segurança e a integridade das operações submarinas russas? Uma apresentação catastrófica. E se os problemas de manutenção vislumbrados nas imagens do Kazan não fossem um acaso, mas o prenúncio do que estava por vir com o Novorossiysk? O que acontece quando a suposta força marítima de uma nação se transforma em sua maior fraqueza? As implicações são profundas e perturbadoras para a Rússia e para o equilíbrio de poder global. Em agosto de 2025, a situação das forças navais da Rússia se revela cada vez mais crítica. Um relatório do Business Insider indicou que os problemas não se limitam apenas aos submarinos, mas que toda a marinha russa está esticada até seus limites. O dano severo sofrido pela frota do Mar Negro devido aos ataques da Ucrânia tem um papel central nessa questão. O Novorossiysk, incorporado a essa frota, torna-se um símbolo do que está em jogo. Sua possível perda ampliaria ainda mais as dificuldades enfrentadas por uma frota que já teve 1/3 de seus navios danificados ou destruídos desde o início da invasão de Putin. No entanto, a perda do Novorossiysk não é apenas uma questão de mais um navio a ser contabilizado. O que realmente pesa é a possibilidade de a Rússia perder um porto vital no Mediterrâneo, que poderia ter sido crucial para enviar ajuda ao submarino danificado. A desintegração do regime de Assad em 2024 privou a Rússia de um porto estratégico em Tartus, na Síria, que era uma importante base para suas operações no Mediterrâneo. O Business Insider destacou como esse colapso afetou as operações de Moscovo. O comandante do cruzador de mísseis HNLMS de Ruiter, Arjen Varnaar, enfatizou que a perda significativa de embarcações na frota do Mar Negro, juntamente com a situação na Síria, criou problemas enormes para a Rússia. A perda de um porto no Mediterrâneo significa não apenas um golpe na presença naval, mas também na logística de suporte. Isto se torna ainda mais crítico, dado que as capacidades de apoio logístico da Rússia são dependentes da sua frota do norte, que não se encontra diretamente envolvida neste cenário. Agora,
vamos nos aprofundar na deterioração do Novorossiysk. Como essa situação pode mudar o verdadeiro poder militar da Rússia? Em um evento infeliz, uma das embarcações mais modernas da frota russa, o submarino Novorossiysk, tornou-se um símbolo de fragilidade. Seu avariamento no meio do mar Mediterrâneo não representa apenas um incidente técnico, mas um indicativo do estado preocupante que a marinha russa enfrenta. O evento não é apenas isolado, mas ressoa com um passado de desastres navais, repleto de tensão e perigo iminente. Nos dias que se seguiram à falha do submarino, notícias circulavam a respeito dos sérios problemas técnicos que o afetavam. Um suposto vazamento de combustível poderia transformar a situação em uma verdadeira catástrofe. Não apenas o ar dentro do submarino se tornava cada vez mais tóxico, mas havia também o risco de um incêndio devastador. Os membros da tripulação sabiam que cada segundo contava, enquanto lutavam contra o tempo para tentar conter os danos. Como se não bastasse, a Rússia se via incapaz de enviar socorro de forma rápida. O controle sobre a sua logística se tornava cada vez mais difícil, pois portos estratégicos que antes garantiam suporte e resgates estavam fora de alcance. Em vez de proteger suas fronteiras marítimas, a marinha russa se via em uma posição vulnerável, quase à mercê da ineficácia. E se a situação se tornasse ainda mais trágica? O Novorossiysk pode se tornar um eco dos erros passados da Rússia? Ou será que ainda há esperança para sua tripulação? Enquanto a tempestade se aproximava, as perguntas se acumulavam. O que a Rússia faria se o pior acontecesse? Suas forças navais falharam. E agora, com um dos seus submarinos mais importantes à deriva, a marinha russa enfrenta uma crise de credibilidade que pode dar um novo rumo à história de poder marítimo no Mediterrâneo. Vamos explorar a situação alarmante do submarino russo Novorossiysk, que se tornou a ponta de lança de uma crise naval. A Rússia, com cerca de 65 submarinos, é uma das maiores potências subaquáticas do mundo. Essa força, porém, se vê exposta a problemas internos alarmantes. Recentemente, um submarino da classe Kilo, o Novorossiysk, apresentou uma falha técnica grave enquanto estava no Mediterrâneo. De acordo com reportagens, ele se tornou um alvo vulnerável por estar agindo em águas onde o controle russo é limitado. Sem acesso ao porto na Síria, o envio de navios de resgate para reparar o Novorossiysk se tornou uma missão quase impossível, exigindo que as embarcações naveguem ao redor de toda a Europa. Enquanto isso, qualquer esperança de reparação é quase nula. O submarino não possui as peças necessárias, nem especialistas a bordo que poderiam ajudar a resolver a crise. É perturbador pensar que a frota do Mar Negro, que deveria ser uma fonte de orgulho, está se desmoronando. De fato, as sanções ocidentais e a formação insuficiente das tripulações estão expostas. Ao longo dos anos, houve dúvidas sobre a eficácia da marinha russa. Desde 2019, especialistas a descrevem como um tigre de papel. As dificuldades para substituir submarinos antigos se tornaram evidentes, enquanto combatentes e navios nucleares enfrentam deficiências. A guerra na Ucrânia apenas intensificou essas fraquezas. A pergunta que se impõe é: até onde a Rússia pode pressionar sua marinha em meio a uma crise desse tamanho? O Novorossiysk não é apenas mais um submarino. Ele representa uma nação que se vê cada vez mais sozinha nas águas turbulentas do Mediterrâneo. Sem assistência externa, e mesmo diante da relutância de Putin em aceitar ajuda ocidental, a tripulação do Novorossiysk pode muito bem estar caminhando para um destino trágico, cercada por ondas de incerteza. Enquanto o tempo avança e a situação se agrava, o que acontecerá com essa embarcação? Como Putin reagirá diante da possibilidade de um novo desastre naval similar ao da tragédia do submarino Kursk? O que pode ser considerado uma falha técnica pode rapidamente se tornar um evento desastroso que ecoará na história naval russa. As repercussões podem ser irreversíveis, e enquanto Novorossiysk se encontra em apuros, o orgulho russo parece estar à beira de um colapso. Nos últimos anos, a Rússia enfrentou sérios problemas com sua frota submarina, reflexo de uma falta de peças e mão de obra qualificada. Essa dificuldade já era visível há mais de 6 anos, e agora se agrava ainda mais por causa da guerra na Ucrânia e das sanções ocidentais. O estado atual dos submarinos russos,
especialmente a situação crítica do Novorossiysk, levanta questões alarmantes. Pode-se perguntar, a Rússia conseguirá se recuperar dessas dificuldades? O Novorossiysk, nessa trama tensa, se torna um símbolo do fracasso russo, flutuando para a ruína no quintal da OTAN. Imagine, por um momento, essa embarcação transformando-se em uma mera carcaça metálica, afundada pelas falhas técnicas e relegada ao esquecimento. Agora, o que isso representa para a Rússia? Um colapso na capacidade de projetar poder no Mediterrâneo, onde a recente reportagem indicava que a marinha estava à deriva, sem bases para operar. A perda do porto sírio de Tartus significou que não havia mais submarinos russos na região. O último deixou em 2 de janeiro, sendo incapaz de retornar para casa. Mas, o que levou o Novorossiysk a navegar pelo Estreito de Gibraltar em vez de operar no Mar Negro? A resposta é inquietante. Este submarino pode ter estado há meses em águas mediterrâneas, planejando retornar ao porto. A Rússia, então, se vê em uma situação precária, percebendo como o acesso ao porto de Tartus era crucial para intimidar os membros costais da OTAN. Qual é a próxima jogada de Moscovo? É incerto. A Rússia tem planos de enviar embarcações ao Estreito de Gibraltar. Mas, para isso, precisará da autorização de países que não são exatamente amigáveis. Espanha é membro da OTAN, enquanto Marrocos tem sido ambíguo em sua posição desde que enviou assistência militar à Ucrânia. Navegar em águas hostis para resgatar seu submarino se torna um risco considerável para a Rússia. O que pode acontecer se o Novorossiysk se perder na vastidão do Mediterrâneo? Sua incapacidade de manter uma presença submarina pode alterar drasticamente a dinâmica de poder na região. A situação é cada vez mais crítica, a marinha russa se vê em uma encruzilhada. Neste cenário, qual será o custo dessa tentativa de manutenção de poder? As incertezas aumentam, e a cada instante, a soberania russa pode estar prestes a se esvair, como fumaça no vento. Vamos recontar essa história impactante de forma envolvente. Recentemente, um evento desconcertante abalou a confiança de Vladimir Putin e da Marinha da Rússia. Um submarino, o Novorossiysk, parte da frota do Mar Negro, sofreu uma inatividade desprezível no Mediterrâneo. Neste mar, geralmente considerado uma zona de controle estratégico, uma falha técnica transformou o orgulhoso submarino em um alvo vulnerável. O ocorrido não apenas expôs a fragilidade da marinha russa, como também ofuscou os esforços de intimidar nações rivais como os membros da OTAN. Mas quanto mais cedo eles se reerguerão? O que o futuro reserva para essa frota que clama respostas? O dia 28 de setembro trouxe à tona a verdade. O Novorossiysk, com suas 52 almas a bordo, está à mercê de um vazamento de combustível catastrófico. Esse vazamento representa um perigo iminente, não só para o navio, mas também para a vida de seus tripulantes. Os rumores indicam que os especialistas necessários para reparar a avaria não estão presentes a bordo, um detalhamento que revela a falta de preparação e auxílio na crise. O respeito que a Rússia outrora impôs através de sua presença militar começa a ruir. Agora, a permissão de passagem através do Estreito de Gibraltar pode escorregar entre os dedos da Marinha. Espanha, membro da OTAN, e Marrocos, primeiro país africano a oferecer assistência militar à Ucrânia, são obstáculos que a Rússia pode não conseguir transpor facilmente. E, como um fantasma do passado, ressoa a tragédia do submarino Kursk, no qual a inação de Putin levou à morte de toda a tripulação. O pânico pode estar prestes a recair sobre a Rússia novamente. Com a tensão crescente, a Polônia já se manifestou, prometendo derrubar jatos russos que invadem seu espaço aéreo. A reação furiosa do Kremlin pode abrir uma nova frente para uma guerra que muitos temiam ser evitável. Afinal, até onde irá Putin para sustentar o poder que lhe resta? Em meio a todo esse turbilhão, a resposta é nebulosa. Se a história se repetir, como no desastre do Kursk, a marinha russa pode enfrentar uma catástrofe novamente, desta vez no rescaldo de um conflito que poderia completamente redefinir o mapa geopolítico europeu. Esse submarino, em um mar de desafios, poderia muito bem se tornar um símbolo da decadência militar russa. Ao que parece, a marinha da Rússia, que deveria ser a espada afiada do Kremlin, agora enfrenta um destino incerto.
Os ecos de faíscas e as sombras da água turbulenta entrelaçam-se à realidade que aqueles a bordo do Novorossiysk bem conhecem. E o que acontecerá se ninguém intervir a tempo? Apenas o tempo dirá se o destino do Novorossiysk será selado em um abismo silencioso, ou se uma nova reviravolta acionará um desfecho que deixará o mundo boquiaberto.